Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui com a Heloísa e nesse vídeo a gente vai falar sobre Acos versus ROAS. Então, é uma temática aí super importante e que tira muito sono aí do pessoal que vende tanto no Mercado Livre, Shopee, nas ferramentas de marketplace, tá certo? E lembrando, aqui na descrição do vídeo, a gente tem aí também o link para a ferramenta da John Pulse. A gente tem nosso cupom Grupo ENV20, te dá direito a 20% de desconto na ferramenta, uma ferramenta sensacional, beleza? Vamos lá para o conteúdo que interessa. Elô, manda bala aí, conta pro pessoal um pouquinho mais aí sobre esse assunto. Estamos aí, pessoal, há 5 dias da nova atualização do Mercado Livre. Essa atualização vai dar uma mexida nas cadeiras aí e deve movimentar para o bem ou talvez não, né? Em alguns casos, para quem não tem um acompanhamento de métrica, para quem não faz análise de métrica, esse colega vai sofrer bastante, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos. Essa atualização de ACOS, essa mudança de ACOS para ROAS ainda não foi feita. A gente recebeu um comunicado via e-mail, né? Todo mundo que é seller recebeu esse e-mail. Se você não está atento aí aos seus e-mails que o Mercado Livre manda e você acha que tudo é propaganda, comece a prestar atenção nos e-mails que você recebe, porque o Mercado Livre avisou isso no dia 1º do 10. Então, estamos aí há 5 dias dessa mudança. Esse painel é o painel que a gente tem agora, tá? Esse é um painel de mentorado. Então, isso é o que a gente consegue visualizar na parte de publicidade, né? Então, o Acus objetiva aí como forma de carro-chefe das campanhas e ele que determina aí. Pessoal, eu vou dar alguns pontos aqui para vocês. A gente, como eu falei, não mudou esse painel, não precisa ficar apavorado. Vai mudar a partir do dia 15, né? Ninguém vai dormir, né? De 14 para 15, com certeza. Mas, enfim, enquanto essa mudança não acontece, o que que a gente pode fazer para prevenir aí o caos, tá? Para que vocês não tenham um estouro de orçamento, para que as coisas aí comecem é, com mudança, mas vocês sabendo o que está acontecendo na conta de vocês. A gente tem, então, o modelo de negócio hoje, que é em cima do Acos, tá? O ROAS, para quem não tem conta na Shopee, ele já é uma prática usada pela Shopee e o Mercado Livre, como eu falo sempre nos vídeos, vem tentando aperfeiçoar o seu modelo de negócio. Então, nós vamos ter essa conversão de Acos para ROAS a partir de 15 de outubro, tá? Então, essa conversão, ela vai acontecer provavelmente, possivelmente, diferente da atualização do MLB, o Acus vai ser convertido em ruas em todas as contas aí ao mesmo tempo, tá? Essa é uma atualização geral. Então, todo mundo deve ter o mesmo movimento efetuado aí no dia 15. O que que é o Acus, pessoal? O Acus é a métrica nossa de custo, tá? Ele é que faz essa relação aí de quanto a gente vai investir para o quanto a gente quer que retorne. Então, essa situação vai mudar um pouquinho, tá? Porque uma vez que eu fazia aqui, ó, eu colocava aqui no Acus, determinava quanto que eu queria, né, que performasse, que a gente entende com essa situação? No Acus a gente colocava assim, ó, 3%, 4%, 7%, 8%, 10%. Eu já vi gente colocando aqui. Na semana passada tive um conhecido que me ligou um Acus de 35%. Eu não sei da onde que ele tirou esse Acus de 35%, que isso não faz o menor sentido, tá? Vamos entender então. Quanto maior o meu Acus, menos eu vou ganhar, pessoal. Quanto maior o meu Acus, menos eu vou ter de dinheiro no bolso. Então, para fazer publicidade, além de analisar a métrica, a gente precisa entender a sua precificação e entender, querido, meu querido, minha querida, se você tem margem para isso. Porque não é só fazer publicidade, eu preciso ter margem, tá? Então, vamos imaginar que aqui nós temos um Acus, vou arredondar para 3, tá? Um Acus aí de 3% para esse mentorado. O que que significa esse 3% hoje? Hoje significa que ele vai perder
3% dessa margem. O que é isso, gente? 3% eu vou dar para o Mercado Livre, tá? Então, você, meu amigo, minha amiga, que não precifica na hora de subir a sua publicidade, se era ruim aqui, vai ficar ainda pior com o ROAS. Então, é interessante que você refaça a sua precificação baseado nisso, tá? Mas vamos entender um pouquinho como é que funciona o ROAS, tá? O ROAS é a métrica de retorno, então ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. No Acus a gente tinha quanto eu quero gastar e no ROAS qual que é o mínimo do meu investimento. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, Heloísa, é muito complexo. Sim, é mais complexo. Trabalhar com o Acus era muito mais fácil. Sim, há quem diga que não, mas eu ainda acredito que era mais fácil. E aí tem um quê de complicação, porque no ROAS eu vou ter que definir quanto vai ser investido dentro da campanha, quanto eu quero que volte, gente. É um pensamento contrário, tá? Então, se no Acus eu definir a minha porcentagem, quanto que a minha fatia do bolo ali, quanto que eu ia dividir com o Mercado Livre, no ROAS eu tenho que entender quanto eu quero que volte para minha empresa. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, bem simples, tá? No caso de 3, 4 e 5, cada R$ 1 investido, quanto que eu quero ganhar? Então, se eu tiver R$ 1 investido, se eu tiver um ROAS de 3, e se o meu ROAS ele vale 1, então eu quero que ele volte R$ 3 sobre o produto. Se eu tenho um ACOS de 4%, um ROAS de 4%, quanto que eu quero que. E ele significa, cada ROAS significa R$ 1. Quanto que eu quero que volte para mim de lucro no produto? R$ 4. Se eu tenho um ROAS de 5, cada ROAS vale R$ 1 investido. Quanto que eu quero que volte sobre esse produto? R$ 5, tá? Então, a dinâmica muda. Vocês têm que entender que essa dinâmica, ela vai mudar. Isso é um ponto irreversível, tá? O que eu faria como primeira análise? Eu analisaria os meus anúncios, quais eu tenho mais margem, que já fica como ponto de estratégia para vocês olharem, quais deles eu tenho mais margem e faria aí o patrocinado neste momento, tá? Apenas desses anúncios. Existe uma coisa muito interessante que sempre a gente fala em publicidade, e é muito falado isso em todos os meios de comunicação, no YouTube, no Instagram, em que a publicidade tem que ser feita para todos os anúncios, né? E eu discuto muito isso e a gente aqui na Envy não utiliza isso como meio, como ponto específico. Por quê? Gente, nem todo anúncio deve ser patrocinado, tá? Nem todo anúncio significa que eu vou patrocinar e vou faturar horrores em cima dele. Então, se na métrica anterior de Acos a gente já fazia uma publicidade para impulsionar a conta e os produtos, no ROAS é ainda mais grave, tá? Então, o dinheiro vai ficar, se você não tem uma margem para fazer, você não vai receber nada, tá? Você não vai receber retorno nenhum sobre esse investimento dessa publicidade. Então, a gente já fala, ROAS, retorno do teu investimento. Então, é muito importante que vocês, nesse primeiro momento, aproveita aí, ó, o final de semana e já se atualiza nessa precificação para que dia 15 você consiga fazer a publicidade dos seus anúncios que realmente devem ser patrocinados. Lembrando que, mais uma vez, gente, anúncio patrocinado tem que ser anúncio estruturado. Se a minha foto tá ruim, a minha descrição não condiz, eu não tenho clipe, eu não tenho estrutura de anúncio, a minha margem está errada, só estou queimando produto, não adianta fazer a publicidade que você vai continuar aí gastando dinheiro, dando dinheiro aí à toa para o Mercado Livre. Então, comece a pensar daqui para frente estrategicamente o que você vai fazer e não faça só por fazer, porque você pode se dar muito mal nessa mudança aí.
Ah, perfeito, Lu. Animal essa colocação. E até trazer para você que está assistindo esse vídeo, nessa semana a gente participou de alguns eventos e eu acabei conhecendo pessoas que vendem dentro do Mercado Livre, vendem bem, tem 6 contos, até estava comentando com a Heloísa agora. E assim, diferenciais brutos é questão de conteúdo de live, principalmente de vídeo, e também a questão ah, de você saber quais são os principais pontos que o teu público quer entender sobre o teu produto. Eu até estava conversando com um rapaz ontem que vende, ele é aqui de Brusque, vende roupa, na verdade, camiseta, essas coisas. E ele falou assim, cara, eu sei qual que é a maior objeção do meu cliente. É a questão de saber se a malha é boa, quais são as medidas de cada tamanho, do P, do M, do G, do GG, etc. Então a gente deixa tudo lá bem descrito. A questão de como é que a pessoa vai lavar aquela roupa. Então, assim, é até interessante que ele falou assim: olha só, cara, criei esse vídeo aqui por inteligência artificial, criei essa imagem aqui pelo chat GPT, por exemplo. E aí, como é que tu fez? Ele basicamente pegou um exemplo de um outro seller, criou aquela imagem ali e basicamente o GPT colocou todos os itens que precisa. Então a pessoa vai passando, vai entendendo, vai tirando as objeções, ou no caso as dúvidas que ela tem em relação ao produto da pessoa. Ou seja, na primeira eu boto, ele falou, primeira foto eu boto nesse formato, segunda esse formato, terceira, sei lá, objeção, quarto ponto de dúvida que o cliente geralmente tem. Por quê? Porque a pessoa entende aquelas ah, dúvidas que chegam, aquelas perguntas, né? Como a Heloísa falou dos e-mails, que você vai só ignorando ali, excluindo, você também responde lá uma pergunta, ah, que saco. Cara, entendeu? Entende o que está rolando ali, porque quer dizer que ele tá te travando o teu faturamento. E leva esse negócio aqui como realmente uma empresa, não como uma renda extra, entendeu? Principalmente para você que está começando, tá certo? Então esse é o ponto que eu queria colocar aí, acrescentar o que a Heloísa já trouxe muito bem colocado. Tá, Elô? Você quer acrescentar mais alguma coisa ou é isso? Eu falaria só para o pessoal ficar mais atento nessa mudança aí, dar uma reduzida no orçamento. Repense, pessoal, se realmente não está convertendo, tá? Repense a sua vida aí, a sua estratégia, porque nos últimos 6 meses a gente tem tido experiências e tem tido também muito contato com mentorados e a gente está vendo nesse mundo de performance que realmente, se você não tem uma estratégia, você só vai jogar dinheiro fora, tá? Não adianta você ficar patinando aí se você realmente não sabe o que você quer. Então, trabalhar com mais profissionalismo, procurar profissionais que possam auxiliar você nessa jornada. Então, procure aí se amparar de informação de verdade, tá? E de estudo também, que as plataformas são muito ricas em estudo, mas às vezes a gente não dá atenção para isso. Então, procure aí se reciclar para não sofrer depois e nem ter a loja aí caída num abismo, que depois, gente, é difícil recuperar, tá? Recupera, mas é muito difícil. Depois que você já construiu uma reputação, depois que você já fez várias pontuações em cima de análises, é muito difícil você conseguir sair de uma situação de caos. Antes de chegar nisso, procure alguém especializado que possa ajudar. A gente tem aqui na consultoria uma ampla informação, a gente tem contato, como o Guilherme falou, com muitos sellers, temos contatos direto no Mercado Livre, devido à certificação. Então, procure se amparar de informação de verdade, sem achismos, para que você consiga aí trabalhar na plataforma e ter mais lucro. Perfeito. E é isso, tá, pessoal? Falando também essa questão de procurar alguém, a gente tem aqui um link para um formulário onde a gente vai diagnosticar a sua conta, beleza? Então você preenche o formulário super simples e a partir dali a gente vai estar entrando em contato para fazer esse diagnóstico 0800 com você, beleza? E de demais, segue aí o canal, se inscreve, deixa tua dúvida, dá like no vídeo, compartilha com quem precisa. Valeu? Um abraço e até o próximo.